Tá? Eu vou iniciar retomando aquela lista que eu iniciei na aula passada. Então, se vocês quiserem abrir o arquivo, ele está em formato PDF lá no Moodle, né? Então, aí vocês podem registrar aí nas anotações de vocês. Então, assim, deixa eu comentar com vocês aqui o item D acho que era da primeira parte, né, um exercício onde estava escrito assim, né, era para verificar se essa série aqui converge, né. Então, esta série aqui, até tinha um erro aqui, né, eu corrigi, tá certo? Então, é 1 mais 4 nonos, mais 16 sobre 81, mais 64 sobre 729, né? No enunciado original lá, aqui acho que estava 243, né? Mas eu corrigi. Então, o que a gente observa? Que esta série é a série que corresponde à soma de 1 mais 4 nonos, mais 4 sobre 9 ao quadrado, mais 4 sobre 9 ao cubo, né? Que é uma série geométrica. A razão desta série é igual a 4 nonos. O que é chamado de razão da série geométrica? É o número que, multiplicado sucessivamente pela primeira parcela da série, gera todas as demais parcelas. Você veja que, né, 1 vezes 4 nonos dá 4 nonos. 4 nonos multiplicado por 4 nonos dá 4 nonos ao quadrado, depois vai dar 4 nonos ao cubo e assim por diante, né? Então, séries que têm esta propriedade, que os termos são gerados a partir da primeira parcela, a partir do primeiro termo, por multiplicação sucessiva de um mesmo valor, né, que no caso aqui é chamado de razão da série, são chamados de séries geométricas. Tá? Não se usa essa terminologia para nenhuma outra série, a não ser quando ela é uma série que obedece esta regra de formação dos seus termos. Ok? Isso é importante, pessoal, porque vocês podem usar essa terminologia, né, quando vocês forem resolver um exercício aqui do cálculo 2, de uma atividade de avaliação, ou em qualquer outra disciplina que eventualmente apareça, né, para vocês utilizarem esse conhecimento. E em muitos casos, né, as séries geométricas elas correspondem a somas de números que a gente está habituado a trabalhar lá no ensino fundamental. Né? E quando a razão da série é um número cujo módulo é menor que 1, o módulo de 4 nonos, se vocês calcularem, vai dar 0,44 aproximadamente. Né? Essa fração aqui, tomando o módulo, certamente vai dar um número menor que 1, né? Porque o numerador é menor que o denominador. Então, como o módulo da razão é menor que 1, a série 1 mais 4 nonos, mais 16 sobre 81, mais 64 sobre 729, mais etc., que eu já destaquei aqui, né, mas volto a destacar, a gente tem que usar essa notação aqui, ó, para representar que o somatório é infinito, tá? Essa é uma notação padrão que é utilizada em todos os livros de cálculo. Então, esta série converge. Então, aqui, ó, eu chamo a atenção para vocês de como a gente deve expressar a conclusão, que vocês estão omitindo isso lá nesse último trabalho que vocês fizeram. Alguns disseram assim, converge. Não, não é converge. A gente tem que dizer o que converge. A gente tem que dizer, a série tal converge. Né? Não pode ser simplesmente converge. Não é assim que a gente expressa uma ideia, porque você sabe que na língua portuguesa, né, a maior parte dos verbos exige um sujeito. Né? Então dizer converge, mas quem converge? O que converge? Né? Então a gente tem que dizer a série converge. Tá? Tem certos verbos que não têm sujeito, né? O verbo chover, por exemplo, não tem sujeito. Tá? Mas o verbo convergir,
exige um sujeito. A gente tem que dizer a série tal converge. E como é uma série geométrica, a gente até, desculpe, tem uma fórmula para calcular a soma. A soma desta série é 1, que é o primeiro termo, né? Ó, lembrando lá a soma da série. Ó, soma de uma série geométrica convergente. Vou escrever aqui as fórmulas. Ó, S igual a A dividido por 1 menos R. Quando é que vocês vão poder usar essa fórmula, né? Quando é que essa fórmula realmente pode ser usada? A condição é a razão da série tem de estar neste intervalo aqui, ó. Sempre que a razão da série geométrica estiver neste intervalo e somente neste intervalo, a série geométrica será convergente e a soma será dada por essa fórmula, né? Então, o que é o A que aparece aqui? É o primeiro termo da série, que neste exemplo é 1. Né? E a razão da série é 4 nonos. Então, substituindo o A igual a 1 e o R igual a 4 nonos, vai ficar 1 dividido por 1 menos 4 nonos. Né? 1 dividido por 5 nonos, que é 9 quintos. Né? Então, esse 9 quintos, que é 1,8, vai ser a soma desta série. Né? E como é que a gente interpreta, né, o que significa dizer que a soma desta série é 1,8? Significa que se eu fizer as somas parciais desta série, né, que estão expressas aqui, para quem acompanhou a outra aula, a gente fez as somas parciais dessa série lá no site da Wolfram. Né, a gente escreveu estes somatórios aqui para esses diversos valores de n. Né? Então, somando 4 nonos elevado na k, onde o k varia de 0 até n, quando n é 4, nós vimos que a soma é 1,7687. O que significa isso, né, pessoal? Soma S4, quer ver? Deixa eu detalhar isso aqui, é importante vocês entenderem todas as coisas que vocês estão aprendendo, né? Estão num processo de aprendizagem, então vocês têm que pensar assim, vocês têm que procurar entender e enxergar cada detalhe desse processo. Vamos pegar aqui, vamos detalhar, o que é o S4? É quando eu faço esse desenvolvimento aqui, né? Isso aqui é 4 nonos elevado na 0. Então aqui a gente começa com o primeiro índice ali, que é o índice inferior, né? Mais depois o índice, quando k é 1, corresponde a 4 nonos elevado na 1, mais o 4 nonos elevado ao quadrado, mais o 4 nonos elevado ao cubo, mais o 4 nonos elevado na quarta potência. Né? Esse é o significado dessa notação. Né? Uma notação desse somatório significa que, fazendo o índice assumir valores do menor até o maior, de 1 em 1, vai resultar, neste caso aqui, nestas 5 parcelas, que, uma vez somadas, né, e vou calcular cada uma delas, vou somar essas quantidades todas, vai resultar neste número aqui, 1,7687. Tá? E como é que eu fiz isso lá eu fiz isso usando aquele recurso da Wolfram. Né? Vou botar aqui. Quem acompanhou na outra aula, né, vocês podem até executar aí no computador de vocês. Eventualmente, se vocês acompanham a aula pelo celular, eu acho que ele executa até no celular
dependendo do processador do celular, se ele for suficientemente poderoso, ele vai conseguir fazer. Então você escreve esse comando aqui, ó, SUM, né, que é a soma em inglês. Aí vocês vão escrever o termo da série, 4 nonos. Opa, faltou um 9. 4 nonos. Aí fecha o parênteses, tem que botar o 4 nonos entre parênteses. Aí bota o chapeuzinho K. Vocês vejam que quando vocês pressionam o Shift chapeuzinho, ele não aparece. Mas quando vocês escreverem a letra K, ele vai aparecer 4 nonos chapeuzinho K. Aí fecha o parênteses. E aqui, ó, do lado de fora do parênteses, você vai escrever K igual a 0, ponto 4. Tá? Então ele vai entender que é para fazer o K de 0 até 4. Quer ver? Ó? Pressiona Enter. Ó, ele vai aparecer aqui, ó, na anotação, essa que é o que a gente escreve, ó. Tá vendo? Ó? Só que ele escreve só o resultado, né? Não vai aparecer aquele desenvolvimento que eu mostrei para vocês. Mas aquele desenvolvimento que eu mostrei para vocês aqui, né, no texto, ó, esse desenvolvimento, né, se vocês calcularem todas essas 5 parcelas e somar todos os resultados, vai dar aquele 1,7687. Né? Basta vocês fazerem aqui, quer ver? Aí tem que ter paciência, né? Mas é importante fazer pelo menos uma vez na vida isso. Ó. Pega lá, isso aqui, 4 nonos elevado a 0, vai dar 1. Né? E aí vai calculando aqui, ó, 4 nonos. Né? Pega uma calculadora que seja. Né? Aí calcula lá o 4 nonos. Vai dar 0, você vai ver, vai dar 0,44. Né? Aí depois, 4 nonos ao quadrado. Né? Vai dar 0, vou botar aqui com 4 casas só, 75, tá? Depois, 4 nonos ao cubo. Vai dar 0,8779, mais ou menos, né? E finalmente, 4 nonos elevado a 4, né? 4 sobre 9 elevado na quarta potência, vai dar um número bem pequenininho, vai dar 0,039. Tá? Então, você somando essas quantidades todas, aí vocês vão achar esse resultado aqui. Ó. Né? Só vou escrever aqui para deixar registrado. Bom, o que acontece? Eu coloquei aqui, ó, 2 colunas, né? O N e o SN. Então, quando o N for 8, a gente teria que desenvolver esse mesmo somatório com o K variando de 0 até 8. Então vai ter 9 parcelas, né? Vai ter desde o 4 nonos elevado na potência 0 até o 4 nonos elevado na potência 8. Então a gente vai acrescentar o 4 nonos na quinta, na sexta, na sétima, vai somar, vai dar 1,79878. Quer ver? Ó? Aqui assim. Vai escrever, né, este somatório, né, vai dar lá 1,79878, etc. Ele escreve lá com dezenas de casas decimais, acho que são 50 casas decimais que aparecem aqui. Né? Então o que a gente observa? Então a gente copia ali as primeiras casas. Então eu coloquei lá 1,79878. Tá? Vocês vejam que aumentou um pouquinho, né? Aí eu vou botar 16. Somatório, quando K varia de 0 até 16, de 4 nonos elevado na K, que é aquele símbolo ali. Né? Então é a soma desde o 4 nonos elevado na 0 até o 4 nonos elevado na 16. 1 mais 4 nonos, mais 4 nonos ao quadrado, mais etc., mais o 4 nonos elevado na 16. São 17 parcelas. Somando todas essas parcelas vai dar este número. Você veja que aumentou um pouquinho, né, em relação ao resultado inicial, né? 1,7999, mas aumentou um pouquinho, mas não muito, né? Aumentou, tem uma diferença aqui, ó,
Tá vendo? Lá na terceira casa decimal. Antes era 179878, agora é 179999, etc. Aí vai lá, né? Bota lá, 32. Quando a gente fizer esse desenvolvimento, até a potência 32, ou seja, é desde 4 nonos elevado na zero até 4 nonos elevado na 32, são 33 parcelas que estão sendo somadas. Olha só, não passa do 1,8. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. As somas parciais vão convergir para 1,8, porque a soma desta série é 1,8, que é o resultado aqui teórico, né, que eu usei antes. Ó. Então, você veja que esse 1,8, né, ele corresponde, é como se dissesse assim, ó, a soma de todas as parcelas da série é 1,8. Esse é o significado. E a interpretação é que, à medida que eu somar mais e mais parcelas, o resultado vai se aproximando cada vez mais de 1,8. Vocês vejam que está se aproximando. Vou botar o 64 aqui, ó, já que eu tenho esse recurso, que demora poucos segundos. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, tá vendo? Então ele demora um pouco mais, porque a fração aqui é gigante, né? Ele consegue reduzir toda aquela expressão, que são 65 frações, ele reduz ao mesmo denominador, e ao fazer a divisão desses dois números, ó, você veja que não passou do 1,8, ele está indicando ali, ó, isso aqui é a ideia de convergência, ó, vai estacionando, né? Vocês vejam que o gráfico aqui está indicando que as somas parciais estão se aproximando de 1,8, né? Isso significa que esses dígitos aqui, essas casas decimais iguais a 9 vão só aumentar a partir de agora, mas não vai passar do 1,8. Né? Então esse é o significado da convergência. Né? As somas parciais desta série vão ficar cada vez mais próximas de 1,8 quando n vai para infinito. Esse é a análise da convergência, que é muito importante vocês entenderem este conceito. Né? Esse é o mais importante desses exemplos, é vocês entenderem o conceito de convergência. Por quê? Porque vai acontecer, como aqui nesses exemplos, nesses exercícios aqui, ó, da parte 2, em que a gente identifica que uma série é convergente, mas não consegue descobrir exatamente qual é a soma da série. Por exemplo, o somatório, quando k vai de 1 até mais infinito, de 1 dividido por k elevado na 4. O termo geral desta série, que é 1 sobre k elevado na 4, é um caso particular de série que a gente chama de série P. Quando é que a série é chamada de série P? É quando é 1, o termo geral da série, né, é 1 sobre k elevado na P. Vocês vejam que nesse caso aqui, ó, se eu fizer o desenvolvimento, ó, vamos escrever aqui. Desenvolvimento ou expansão da série, significa que a gente vai escrever os primeiros termos da série. Né? Então vai ficar ó, o termo correspondente ao k igual a 1, que é 1 sobre o 1 elevado na 4. Elevado na quarta potência. Mais, depois é a mesma coisa, substituindo o k por 2. Como o numerador é sempre o mesmo, só vai mudar o denominador. 1 sobre 2 elevado na 4. Depois o próximo termo é 1 sobre 3 elevado na 4. Mais 1 sobre 4 elevado na 4. Por quê? Porque aqui o k só assume valores inteiros de 1 em 1 e vai aumentando de 1 em 1. Né? Então começa em 1 e vai aumentando de 1 em 1 sem limite superior. Vai até onde a imaginação alcança. Né? Então, como é que a gente representa desta forma? É usual escrever 4 termos, né? Isso é suficiente para a gente observar a regularidade
da formação da série. Então vocês vejam que nesse caso aqui, esta série não se encaixa no conceito de série geométrica, porque vocês não vão encontrar um número que multiplicado pelo primeiro termo que resulte nos demais. Você não vai ter uma regularidade, né? Então, esta série ela pode ser classificada como convergente por causa desse expoente aqui, ó. Tá? Sempre que for uma série desse formato, em que o expoente, que é o chamado valor do P, for maior que 1, a série converge. Mas então veja como é que a gente escreve isso, né, pessoal? Importante, ó. A série 1 sobre k elevado a 4, quando k vai de 1 a mais infinito, é uma série P com P igual a 4, que é maior que 1. Portanto, a série converge. Tá? Então a gente não escreve simplesmente converge. A gente diz que a série tal converge. Eu estou destacando aqui porque eu vou cobrar de vocês isso nessa avaliação individual. Tá? Que vocês escrevam a conclusão corretamente. Muito bem, então esta série é uma série convergente. Né? Deixa eu interromper aqui só para depois eu volto. Nestes casos em que as séries são série P e outros tipos de série, em que a gente identifica que a série converge, a gente não vai ter uma fórmula igual àquela da série geométrica. Ok? São poucas as séries que se sabe qual é o valor da soma. E quando eu digo isso, eu quero dizer, não se sabe o valor exato da soma, se sabem valores aproximados. Como é que vocês podem fazer? É da mesma forma, vocês podem fazer daquele jeito que eu fiz ali no site da Wolfram, ou qualquer outro, né, que vocês acharem melhor. Então eu fiz aqui alguns cálculos, né, mostrando para valores crescentes do n, né, eu sempre uso potências de 2 aqui, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. E vocês observem que as somas estão se aproximando, né? Então aqui, ó, 1,078, 1,08, 0,822, 0,823, 0,820. Vocês veem que vai aumentando o número de algarismos que se repetem, né? Se vocês botarem aqui 128, 256, vocês vão ver que os primeiros algarismos vão se repetir e vai aumentando cada vez o número de algarismos que se repete. Então aqui é aproximadamente 1,08 a soma desta série, somatório de 1 sobre k elevado a 4, quando o k varia de 1 a mais infinito. Mas o mais importante deste exemplo, né, é observar que a conclusão a respeito da convergência da série é pelo fato de ser uma série P, em que o P é maior que 1. Certo? Muito bem. Então aqui, ó, nesse outro exemplo, que agora eu vou retomar então os cálculos, que eu tinha feito até o item anterior. O que nós temos aqui? Nós temos que definir, né, nós temos que identificar se essa série converge. Tá? Só para a gente olhar aqui, ó, opa. Vamos fazer o desenvolvimento dessa série. Vamos escrever aqui os primeiros termos da série só para a gente enxergar como é que ela se desenvolve, né? Quando k é 1, vai dar 1 ao quadrado, vamos escrever 1 ao quadrado dividido por 3 elevado a 1. Vou fazer todo o detalhe aqui. 3 elevado a 1. Depois, vai pegar esse termo aqui, vai substituir o k por 2. Né? Então, no lugar do k vai ficar 2. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Depois, vai ficar 3 ao quadrado e aqui 3 ao cubo. Depois, 4 ao quadrado, 3 elevado a 4. E assim por diante. Então, este é o desenvolvimento, né, a expansão deste
somatório, quando k vai de 1 a mais infinito, de k elevado ao quadrado, dividido por 3 elevado a k. Então, né, a gente vai identificar o termo geral desta série. Esse termo geral aqui. Opa, se eu consigo copiar só essa coisa aqui. Então, eu vou chamar de A índice K, alguns livros chamam de U índice K, não faz diferença, tá? A índice K. Então, eu vou usar aqui, pessoal, o teste da razão para ver se o teste da razão é conclusivo ou não para comprovar ou não a convergência da série. Então, como é que funciona o teste da razão? A gente vai substituir aqui no termo geral da série o índice K pelo índice consecutivo, que é K mais 1. Então, aqui a gente vai colocar K mais 1. E aqui também K mais 1. Tá? Então, por enquanto, foi só uma substituição. Né? E a gente vai fazer a divisão do termo AK mais 1 pelo termo AK. Então, a gente vai pegar esse termo aqui e vai dividir por este aqui. Então, vai ficar... vamos botar aqui o símbolo desta fração aqui, ó. Dividir por essa aqui. Então, como é que a gente divide duas frações, né, pessoal? A gente multiplica uma pela outra invertida. Então, vai ficar esta aqui multiplicada por esta fração invertida aqui. Então, vai ficar, vou botar o símbolo da fração. E aqui, ó, vai ficar, no numerador, vai ficar o 3 elevado na k. E aqui vai ficar o k elevado ao quadrado, né? Assim que a gente efetua a divisão de uma fração por outra. Bom, eu tenho que fazer, né, o que for possível de simplificações, certo? A gente tem que tentar identificar aqui nesses desenvolvimentos se existem, melhor dizendo, simplificações a serem feitas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa expressão aqui, ó. E este denominador, como tem aqui uma potência, eu posso escrever como 3 elevado na k vezes 3, né? Porque quando eu tenho soma, né, no expoente de uma certa potência, isso aqui equivale a multiplicar potências de mesma base. Então, isto é, 3 elevado no expoente k mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado na k multiplicado por 3. Tá? Então, eu posso simplificar o limite para tornar mais fácil aqui o cálculo, né? Então, eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Esse termo aqui, ó, eu vou deixar o 3 aqui, né? Esse aqui, ó, ele vai ser eliminado, certo? E este cara aqui, eu vou passar para cá. Vamos ver. Então, essa fração aqui, esse lado direito aqui eu vou tirar. Tá? Então, ali, vamos conferir ali, ó. O 3 elevado na k desapareceu, ficou o k mais 1 elevado ao quadrado, dividido pelo k elevado ao quadrado. Então, eu vou escrever como sendo 1/3, né, vezes ó, isso aqui é a mesma coisa que aqui não posso botar um parênteses, né? Parênteses aqui, ó. Como eu tenho o mesmo expoente aqui, né, pessoal? Eu posso botar um parêntese e botar aquela fração ali num parêntese só.
Ó, vai ficar K mais 1. Aqui, vou botar o símbolo da fração aqui. K mais 1 no numerador e K no denominador. E aqui, ó, é o expoente 2. Tá? Isso é possível porque o expoente é o mesmo. Tá? Então, quando o expoente é o mesmo, eu posso usar a propriedade, né, divisão de potências desse tipo é a potência da divisão. Por que isso? Agora eu vou calcular o limite. Agora eu calculo o limite no infinito. Calculo o limite. Então vocês vejam que a gente não fica escrevendo que tudo é igual a tudo, né? A gente vai escrevendo as coisas e observando, após as simplificações, que é possível calcular o limite, né? Então eu vou usar o mesmo símbolo que eu usei lá no início, né, que é a letra grega Rho, que é o que o autor usou lá no livro. Né? Vai ficar então igual, que ele perde aqui a conexão, vai ficar o limite, tem que botar assim, ó, limite, quando K, flechinha, mais infinito, ó, esse 1/3 continua ali, tá? E essa expressão aqui. Agora tem que analisar qual vai ser o limite dessa expressão quando o K for para infinito. Então, para a gente fazer detalhadamente, esse 1/3 que aparece aqui é uma constante, vai ficar 1/3 vezes o limite dessa expressão aqui. Depois a gente tira aquele 1/3 que for lá dentro. Ó. 1/3 aqui sai fora. Eu vou calcular esse limite. Ó, vou destacar aqui o limite que eu tenho de calcular. Limite, quando K vai para mais infinito, de K mais 1 sobre K, elevado ao quadrado, multiplicado por 1/3. Você observe que este resultado aqui, ele pode ser simplificado, porque eu tenho aqui dentro do parênteses uma soma, né? Então eu posso separar aqui, ó, esse mais, vai ficar o K, vê, ó, K dividido por K, vou fazer detalhadamente, mais 1 dividido por K. Tá? Sempre que eu tenho a soma no numerador, eu posso fazer isso. Mas acontece que o K dividido por K é 1. Né? Então isso aqui, na verdade, eu posso dividir o K por K, que é 1. E agora pensa, quando o K vai para infinito, né? Imagina o K sendo um número cada vez maior. Esse é o significado, né, desta notação. E o K aumenta sem limite superior. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Esta parcela aqui, ó, que eu estou destacando, 1 sobre K, vai tender a zero. E essa parcela aqui vai continuar sendo 1, porque o 1, né, é uma constante. 1 mais 0 dá 1, elevado ao quadrado dá 1. Vezes 1/3, o resultado é 1/3, né, que é menor que 1. Né? Então, pelo teste da razão, conclusão, pelo teste da razão, série, esta série aqui, ó, copiar toda ela desenvolvida aqui, expandida, esta série converge. Então, neste caso, o teste da razão ele é conclusivo, né, porque sempre que a razão o AK mais 1 dividido pelo AK tiver um limite no infinito menor do que 1, é possível afirmar que a série é convergente. Certo? Vocês olhem aqui esse desenvolvimento, com calma. Se tiverem alguma pergunta, vocês, por favor, perguntem. Eu vou diminuir aqui. Se cabe aqui na tela inteira. Ó. Tá aqui o desenvolvimento. Eu identifiquei o termo geral, o consecutivo, fiz a divisão e as simplificações.
e depois calculei o limite. Claro, né, pessoal? À medida que a gente vai se familiarizando, algumas etapas desse processo podem ser feitas mais rapidamente, né? Mas no início eu aconselho que vocês façam aí dessa forma que fica mais clara cada uma das etapas e no final calcula o limite. E se o limite do teste da razão for menor que 1, a série converge. Tá? Então, nesse caso, a gente só afirma que a série converge, a gente, por enquanto, não sabe qual é o valor da soma, mas isso não foi solicitado ali no exercício. Beleza? Aqui no item C. Então aqui, pessoal, ó, eu vou usar o teste do termo geral da série. Né? Vou desenvolver a série do jeito que está aqui, ó. Só para a gente olhar como é que são os primeiros termos, né? Então, quando eu substituir o K por 1, que é o primeiro valor, vai ficar 2 dividido por 7, né? Quando o K for 2, vai ficar 4 dividido por 9. Quando o K for 3, vai ficar 6 dividido por 11. E assim por diante. Vamos botar aqui o próximo. 8 dividido por 13, né? E assim sucessivamente, tá? Muito bem. Agora, o termo geral desta série, termo geral. Este termo aqui, ver se eu consigo copiar, não vou conseguir, então eu vou escrever. Ó, é o AK, o A índice K, né, que é esse termo aqui. 2K dividido por 2K mais 5. Então, eu vou usar, neste caso, o teste do termo geral da série. O que diz esse teste? Se o limite do termo geral for diferente de zero, quando o K for para infinito, pronto, isso já é suficiente para garantir que a série é divergente. É o caso aqui, ó, se observarem, né, se vocês imaginarem o K sendo um valor muito, muito, muito grande, né, o que vai acontecer com esse termo dessa série? Ó, vamos imaginar aqui, ó. Certo, isso aqui, então vamos fazer o seguinte. Quando o K vai para infinito, alguns autores nem escrevem, tá, pessoal? Porque fica subentendido que a única razão de calcular o limite é quando o K vai para infinito, né? Mas a gente vai escrever aqui, tá? Vamos lá, vamos calcular esse limite aqui. Ó, observa, isso aqui o que a gente tem. Quando o K vai para infinito, vamos aumentar aqui o tamanho dessa fonte para ficar melhor. Quando o K vai para infinito, este número que aparece aqui na parte de cima da fração, o numerador, como a gente chama, né, ele vai para infinito, porque é 2 vezes infinito, vai para infinito. E esse aqui, o denominador, que é praticamente igual, né, é o 2K somado com 5, ele é um pouquinho maior, mas vai para infinito também. Então eu tenho infinito sobre infinito. Então eu posso, né, usando aqui um abuso de notação, usar a regra de L'Hopital. Né? Então imagina agora, é como se fosse calcular esse limite fazendo de conta que o K varia no conjunto dos números reais, né? Como se fosse uma variável contínua. Então eu posso calcular a derivada. A derivada de 2x é 2. A derivada de 2x mais 5 também é 2. E o limite de 2 sobre 2 é 1. Né? Que é diferente de zero. Então, quando o limite do termo geral é diferente de zero, a série diverge. Tá? Então, o teste do termo geral permite concluir que a série, que é esta aqui, série diverge
pelo teste do termo geral. Tá? Certo? Sempre que o limite do termo geral da série for no infinito for diferente de zero, é possível concluir diretamente daí que a série é divergente. Tá? Mas veja como é que a gente escreve a conclusão. A série diverge. Tá? E isso aí não é só aqui no cálculo 2, vocês devem fazer isso em qualquer outra disciplina, né? Quando forem escrever a conclusão, uma observação, procure escrever de maneira completa, né? Desenvolvendo um raciocínio, isso é muito importante. Aqui nesse próximo item, vocês devem usar o teste da razão. Lembre que eu falei para vocês isso, né? A gente tem que procurar identificar, no caso de cada série, qual é o melhor teste, né, para a gente poder resolver ou identificar, né, se a série converge ou diverge. Né? Então aqui, ó, como eu tenho o fatorial de K e tenho potências de 4, né, tenho ali o 4 elevado na K, o teste da razão é o mais indicado. Geralmente o teste da razão ele é conclusivo para a gente fazer a identificação destas séries, né, isto é, saber se ela converge ou se ela diverge. Então a gente vai escrever aqui o termo que é o fatorial de K, K fatorial, né, dividido pela potência 4 ali, o 4 elevado na K. Né? Então a gente vai copiar isso aqui e vai escrever aqui qual é o termo consecutivo, é o K mais 1. E aqui vai chegar também 4 elevado na K mais 1. Né? Opa! É no expoente ali. Então aqui a gente já pode até, né, ó, agora a gente já sabe, né, usando exemplos anteriores, que isso aqui pode ser escrito como K mais 1 vezes o K fatorial, né? Porque é o produto dos números naturais de 1 até K mais 1. Então passa, né, pelo fatorial de K, digamos assim, multiplica pelo K mais 1. Então e o 4 elevado na K mais 1 é 4 elevado na K. Já sabe aqui, né, pelas propriedades, que eu posso reescrever o denominador como sendo 4 elevado na K vezes 4. Tá? Agora eu divido. Tá? Faço a divisão. Como é que é a divisão? É nessa ordem. Este aqui dividido por esse. Então, isso aqui vai dar esta fração. Vamos botar aqui o símbolo da fração primeiro. Aí a gente vai fazer já a inserção aqui. Né? Então vai ficar toda essa fração aqui em cima, né? Aqui vamos escrever na forma original, digamos assim. É o AK mais 1 dividido pelo AK. Tá? Agora eu vou escrever. Bom, isso aqui é uma divisão de frações, vai ficar esta fração, que representa o AK mais 1, multiplicada pela fração invertida ali, né? Vai ficar o 4 elevado na K, dividido pelo fatorial de K. Opa. Então, o que acontece? Vamos escrever na outra linha. Faça as simplificações. Faça as simplificações e veja o que vai sobrar, né? Depois calculo o limite. Vamos ver o que vai acontecer. Vou aqui e vou aumentar um pouquinho. Agora ficou maior. Ó.
Esse 4 elevado na K desaparece. Ó, esse fator aqui, ele é comum com esse aqui. Este aqui é comum com esse. Então, o que sobrou? K mais 1 sobre 4. Né? Ora, aí é só fazer um exercício mental, né, pessoal? Qual é o limite de K mais 1 dividido por 4 quando K vai para infinito? Agora o K está no numerador. O limite dessa divisão aqui vai para infinito quando o K for para infinito. Imagina o K igual a 1 milhão. Divide por 4, dá um número enorme, 250 mil. Se o K for 1 trilhão, 1 quatrilhão, vai dividir por 4, não vai fazer diferença. Né? Então o ρ, que é o limite desta razão, vou copiar aqui, ó, é o limite da razão, está aqui. Então uso o teste da razão, faço o limite. Mas vamos escrever aqui, ó, o que é esse limite? É o limite dessa divisão aqui, ó. Quando o K vai para infinito. Quando o K vai para infinito, vamos botar aqui K, flechinha infinito. Neste caso aqui, o limite de K mais 1 por 4. Quando o K vai para infinito, esse limite é mais infinito. Ora, se o limite é mais infinito, pelo teste da razão, a gente conclui que a série é divergente. Então, pelo teste da razão, conclusão. Bom, já escrevi a palavra conclusão para vocês verem. A série, essa série aqui, ó. Aqui. Diverge. Então, significa ela não tem soma, né? Se a gente calcular as somas parciais desta série, elas vão aumentar, aumentar, aumentar e não vão ter um processo de convergência como aconteceu naquele exemplo inicial da aula de hoje. Vocês podem fazer as somas parciais dessa série e vão ver que elas vão aumentar indefinidamente. Este exemplo aqui é um exemplo típico para usar o teste da série alternada. Né? Porque quando a gente faz o desenvolvimento dessa série aqui, por isso que é importante vocês fazerem, né, esses desenvolvimentos, você observa que quando o K é substituído por 1 aqui, nesse desenvolvimento, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, que é 1, dividido por 1 ao quadrado, que é 1. Quando o K for igual a 2, vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então vai dar menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Depois, quando K for 3, vai ficar menos 1 elevado na quarta potência, que é positivo, dividido por 9. Depois é menos 1 sobre 16. E assim por diante, né? Sinal de mais ou menos, né? Alguns autores até botam assim, ó, né? Para indicar que a série é uma série alternada. Ora, o termo resultante da expressão é positivo ou negativo, mas no teste da série alternada, a gente costuma usar uma notação específica em que esse menos 1 aqui, ele é o responsável, digamos assim, por trocar o sinal, e a gente observa só a sequência, né, a sequência formada pelo termo AK, que é sempre positivo. Esse termo aqui, ó, o índice K, que vai ser formado pelas
parcelas 1 sobre K ao quadrado. Tá? Isso é um teste específico para a série alternada. O que a gente observa aqui? Quando a gente analisa separadamente esses termos, a gente vai ver que as parcelas separadamente é 1 espaço 1 quarto, espaço 1 nono, espaço 1 sobre 16, etc. Né? Elas formam uma sequência decrescente que converge para zero no infinito. Portanto, essa série é uma série alternada convergente. Tá? Portanto, teste série alternada, concluímos que a série converge. Essa série aqui. Ok? Então, de novo, né, esse teste só é conclusivo em relação à convergência da série alternada, não diz qual é o valor da soma, tá? Mas é possível concluir que essa série converge. E por último aqui, né, este exemplo, então, esse somatório aqui, ó, ele pode ser resolvido observando que se a gente fizer o cálculo dessas frações, vai dar 4 dividido por 1, mais 4 dividido por 2, mais 4 dividido por 3, mais 4 dividido por 4, né? Mais etc. Que é a mesma coisa que se a gente colocar o 4 em evidência, né? É 4 dividido por, que multiplica 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais etc., que é a multiplicação pela série alternada, né? Certo? A série harmônica, né? A série que é o parente dessa aqui, digamos assim, né? Essa série aqui, ó, é a série harmônica que aparece dentro do parênteses aqui, né? Essa aqui, ó, que está dentro do parênteses, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais etc., é a série harmônica que é divergente. Tá? Série harmônica que diverge. Tá? Apesar, por isso que a gente tem que se referir que é a série, né, pessoal? Porque você observe, o termo geral desta série vai para zero. Tá? 1 sobre K realmente converge para zero, mas a soma, que é chamada de série harmônica, só neste caso, tá? Esse tipo de série aqui, 1 sobre K, é chamado de série harmônica. Portanto, a série que resulta de multiplicar por 4 vai ser divergente também. Né? Então, essa série aqui diverge. E essa série aqui, ó, é simplesmente, né, 4 vezes a série harmônica. Então, se você multiplica uma série divergente por 4, ela continua sendo divergente. Por isso que eu digo para vocês, tem que pensar bem, né, tem que observar bem cada exemplo, né, o que a gente está fazendo para entender, né, e trabalhar este conceito aí da convergência e das divergências das séries numéricas para começar a aprender, né, a diferenciar uma situação da outra. Então é isso, pessoal. Alguma pergunta aí sobre algum dos exemplos? Algum exemplo que vocês tenham encontrado no livro, que vocês não tenham conseguido resolver algum exercício? Por mim tá tudo tranquilo, senhor.
Então, ok, tá? Eu sei que alguns de vocês têm acompanhado aqui as aulas desde o início, têm mantido aqui a disciplina de assistir às aulas síncronas, né? E, bom, vocês que acompanharam, e a gente está chegando aqui ao final, agora nos próximos dias, o que eu pretendo fazer? Na sexta-feira, tá? Eu vou postar lá no Moodle os exercícios referentes a essa atividade de avaliação individual, né? Sexta-feira, dia 20 de novembro, vocês vão ter, neste caso, que é uma avaliação que vai ter conteúdos ainda relacionados aos testes de integração, às técnicas de integração. Acho que vai ser 2 ou 3 exercícios que vão ser mais puxadinhos, assim, tá? Então eu vou deixar uma semana de prazo. Vocês vão receber dia 20 e vão ter prazo até dia 27 de novembro para fazer a entrega dessa avaliação individual aluno, ok? Mas na terça-feira que vem, que é dia 23, não, dia 24, eu vou continuar com o conteúdo, tá? Eu vou continuar com o conteúdo sexta-feira, que vem, que é dia 20, vou continuar com o conteúdo dia 23, porque, embora né, não seja possível colocar questões sobre série de potências nessa atividade de avaliação, eu pretendo pelo menos falar sobre esses conteúdos finais aqui do previsto no cálculo 2 para vocês saberem, né, terem a ideia de noção de convergência de série de potências, né, que é um conteúdo bastante importante, porque vocês poderão ver como as funções trigonométricas e como a função exponencial é representada através de série de potências, que é uma base teórica para como essas funções, na verdade, são calculadas, né? Então, aí estabelece uma relação entre as funções elementares do cálculo, e na x, logaritmo, seno de x, cosseno de x, e esse conteúdo que envolve convergência de séries. Então, é uma aplicação bem interessante, especialmente para quem é da área das exatas, né? Então, assim, eu vou continuar falando sobre esses conteúdos e quem quiser acompanhar, então, né, vai ser bem-vindo aí a participação de vocês. Então é isso. Até sexta-feira, então, uma boa semana, tá? Fico à disposição ali pelo Moodle e não esqueça, por favor, dedicarem uns minutinhos aí do tempo de vocês para responderem as avaliações das disciplinas em que vocês estão matriculados. Tchau, tchau. Até Valeu, sexta. professor. Tchau, tchau.